Oi, gente, paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma palavra que está queimando no meu coração desde ontem. Ela começa em Gênesis 12, né, sobre o chamado de Abraão, que diz assim, a partir do versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai. Vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei e tornarei seu nome grande. Você será uma bênção a todos. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão benditas. É um texto muito famoso, né? Muito conhecido. E que Deus abençoa, assim, fala muito com a gente, né? Nas nossas vidas. Quando Deus tem algo a revelar a nosso respeito de futuro, Deus usa muito essa palavra, pelo menos comigo e com muitas pessoas próximas a mim. Muitas pessoas receberam, assim, uma direção de propósito chamado através dessa palavra. Mas o que eu quero falar nessa palavra é na continuação dela. Que o que acontece? Deus mandou que ele saísse do meio da terra dele, da parentela e da casa do pai dele. Abraão obedeceu, porém ele levou Ló. E Ló era o sobrinho dele, filho do irmão dele, Arã, que havia morrido. E Abraão, com certeza, ele teve a melhor das intenções quando ele levou Ló. Tanto que, apesar de ter sido uma desobediência, Deus abençoou tanto a vida de Ló, o tornou tão próspero por estar com Abraão, que agora a gente continua onde eu quero chegar nessa palavra, que está em Gênesis 13, que fala da separação de Abraão e Ló. A partir do versículo 5. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um ao outro. Pula para o 8. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras da esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. E isso foi antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Assim, pulando para o 12. Assim, Abrão. Continuando, perdão. No 11. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. No 14, para encerrar. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olha até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Até aqui. O que o Senhor estava falando comigo desde ontem está queimando no meu coração, né? Tantas vezes a gente toma atitude de Deus nos dá direções tão claras, ou ainda que não seja tão claro, mas que a nós só cabe obedecer. Mas às vezes a gente não tem a intenção de fazer o mal, como Abraão, né? Abraão, a intenção dele, poxa, era o sobrinho dele, o irmão dele tinha morrido, então ele se sentia responsável por aquele menino. Só que tem coisas que quando Deus diz sai, larga, muda, deixa, tem coisas que Deus vê na frente. Aos olhos de Abraão, realmente aquele menino precisava daquela figura dele, né? Não apenas do avô dele, literal, o pai de Abraão, mas precisava dessa figura e para ele sabia que ele estava fazendo algo bom para o sobrinho dele, Ló. Porém, Deus já estava no futuro e Deus sabia que por mais que começasse com uma coisa pequena, aquilo se tornaria um gigante em algum momento, aquilo iria crescer. Quantas vezes nós
estamos às vezes agarrados a pessoas, a situações, a lugares, né, a coisas que Deus já nos mandou largar, muitas vezes, só que a gente tá como Abraão. Não, mas ele precisa de mim. Na verdade, nós precisamos de Deus. Nada que Deus mandar a gente largar precisa da gente ou a gente precisa daquilo. E Deus falou tão forte ao meu coração que a gente está tão agarrado, por vezes a gente está se prendendo tanto a coisas que Deus já mandou a gente soltar, mas a gente insiste em segurar. A gente insiste em se manter naquela situação. Só que chega uma hora que, assim como Ló cresceu, porque Deus sabia, apesar de Abrão não ter obedecido por completo, Deus sabia a intenção do coração dele, tanto que ele abençoou a ponto de Ló se tornar um homem próspero, né? Ló cresceu, como diz aqui, né? em Gênesis 13. Porém, chegou uma hora que aquilo se tornou um conflito entre ele e Abrão. Então tem coisas que a gente às vezes acha que vai conseguir manter, mas vai chegar uma hora que quando a vontade de, porque a vontade de Deus não muda. Se Deus disse que era para sair do meio daquela terra, da parentela, da casa do pai dele, o propósito que Deus tinha na vida de Abrão era com ele, com a esposa dele e com o que era dele ali, os escravos, tudo que ele tinha. Não incluía ninguém mais. Então Deus abençoou até um ponto, mas chegou uma hora que aquilo precisou sair da vida de Abrão e da casa dele, da esposa dele, de Sarai. E o que aconteceu? Deus permitiu esse conflito. A partir do momento que esse conflito aconteceu, né, como acontece na nossa vida, às vezes a gente toma rumos que chega uma hora e a gente fala, poxa, mas Deus estava abençoando, estava dando tão certo. E de repente tudo começa a desandar, não é desandar. Muitas vezes é o agir do Senhor, são conflitos, são coisas que desandam, que são para nos colocar no centro da vontade de Deus. Porque somente quando Abrão mandou que Ló escolhesse o lado para onde ele iria, isso é lindo, que Abrão, ele confiava, ele sabia no Deus que fez a promessa dele. Né? Então Abrão falou, para onde você quiser ir, eu vou para o lado oposto. Ele não falou, Abrão não ficou com medo, ai meu Deus, qual será o melhor lado que Deus tem para mim? E se eu for para direita, e se ele escolher a direita e aquele for o lado que o Senhor tem para mim? Não. Abrão sabia que quando Deus mandou ele sair, Deus supriria todas as necessidades dele e da casa dele. Então, ele teve a paz de deixar que Ló escolhesse, porque ele sabia que o melhor para ele era dele. Ninguém ia tomar, nem mesmo o sobrinho dele. Deus não ia permitir que ele conseguisse, que Ló tomasse o que era de Abrão, porque a bênção não era de Ló, a bênção era de Abraão. Ló estavam lá porque abençoareis que te abençoarem, amaldiçoeis que amaldiçoarem. Ló estava sendo abençoado porque ele estava debaixo da bênção de Abraão, né? Porém, hoje nós, muitas vezes, nós estamos vivendo coisas, né, que Deus já nos mandou sair e a gente, às vezes, se prende a alguém, em algum lugar, alguma coisa, não sei o que você está se prendendo hoje. Porém, Deus manda dizer, solta, sai, o tempo acabou. Os conflitos que às vezes estão começando ou que vão começar a acontecer, não é que Deus é mau e se arrependeu. É porque até um certo momento deu para abençoar. Ainda dava para manter, para esperar. Porém, o Senhor não pode. O tempo de Deus, ele é perfeito. Deus sabe o tempo que ele tem para nossa vida. Né? Eclesiastes 3 é muito maravilhoso quando diz que há tempo para todo propósito. Até ali coube o tempo de abençoar Ló, permitir que Ló desfrutasse daquilo, mas chegou um tempo que Ló não era mais para desfrutar. E Abraão sabia que para onde quer que ele escolhesse, né, ele não ia ficar com a pior parte, mas a porção dele estava reservada para ele. O que Deus tem para nós não está dependendo de situações, de lugares, de emprego, de pessoas. A gente depende única e exclusivamente do Senhor. Sabe, às vezes é tentador a gente pegar e olhar e falar como Ló. Ló pegou, observou, aqui diz que Ló olhou demoradamente. Ou seja, ele foi pelos olhos dele, ele começou a fazer o balanço dele. Ah, mas ali é melhor, tá mais irrigado, tem mais árvores, é mais bonito. Porém, ali estava escondendo um lugar que logo depois foi destruído, Sodoma e Gomorra. Então Deus já sabia lá na frente que ali não era o lugar que ele tinha para Abraão. Assim como às vezes a gente está se apegando a lugares, a pessoas e situações, enfim, o que seja, a coisas que não são pra gente. Entende? Às vezes a gente está preso a coisas que Deus não quer pra gente, já mandou a gente largar, mas a gente ainda está se apegando porque acha que precisa disso.
Mas a nossa bênção não está nisso. A nossa bênção não está em nada aquilo que a gente possa dizer, não, eu dependo disso, é isso que me sustenta, é isso que me segura. Não. O que nos sustenta é Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Então, a partir do momento que Ló partiu com a casa dele e Abraão ficou, no caso, com a casa dele, ficando o Abraão e sua casa, sua família, o que era seu, diz que depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olha até onde a sua vista alcança, em todas as direções. Então, depois que a gente consegue obedecer e largar aquilo, chega o novo de Deus para a nossa vida. Não quer dizer que não tenha dificuldades, mas não são pegando atalhos, não é nos agarrando a pessoas, nem a situações ou a lugares. A gente precisa ter claro da nossa mente que o que nos segura é o Deus da nossa salvação. O que nos garante a nossa promessa é trazer à memória aquilo que nos dá esperança e saber que o nosso Deus é bom, nosso Deus é fiel, ele não falha. E ainda que ele já tenha prometido coisas a nós e não tenha realizado, é porque a gente não está pronto. O nosso coração é tão falho que o nosso coração insiste em se prender àquilo que não é para se prender. Então, quando a gente resolve fazer, a gente pode desfrutar da promessa que está lá em Isaías. Pega aqui para você, Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. A Deus, a gente só depende de Deus, porque quem faz é Ele. O novo dele para a nossa vida, ele só depende da gente. Quem atrasa a nossa vida somos nós. Às vezes nós somos tão tentados a escolher aquilo que parece mais fácil. Quando a gente está naquela dúvida, né, às vezes a gente se deixa balançar por situações, por circunstâncias. E aí o inimigo ele sabe quando a gente está balançado, quando a gente está em dúvida, colocando em dúvida a palavra do Senhor. Então, as coisas acontecem e parece que vem com aqueles laços vermelhos, tentadores, para fazer a gente se desviar do que Deus quer para nós. Por isso a gente precisa estar firme e saber que quem faz é Deus. Deus abre caminhos no ermo, né? Rios no deserto. Ah, mas não tem condição, Carol, de se cumprir o que Deus falou. Amém, glória a Deus. É por isso que vai se cumprir a vontade dele, não a nossa. Porque a nossa vontade, ela vai no que a gente alcança, mas a vontade dele é de acordo com o nosso futuro. Ele sabe o que e quem já está nos esperando no nosso futuro. Ele sabe até que ponto dá para sustentar alguma situação na nossa vida, mas a partir de que ponto não dá mais. Então Deus vai tirar. Então que hoje você guarde essa palavra no seu coração, porque eu começo aqui em mim. Né? Quantas vezes a gente está se segurando a situações que estão nos prendendo e nos impedindo de avançar para o que Deus quer para a nossa vida. Né? Que o Senhor fale poderosamente ao seu coração, como Ele falou no meu. Né? E se essa palavra alcançar você, eu peço que você compartilhe. Se não for inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, que você curta essa mensagem para que ela possa ganhar alcance. Se você quiser compartilhar algo aqui nos comentários, eu vou ter prazer em ler. E que Deus abençoe a sua vida, que você tenha força para soltar, né? Que você se revista de poder, de coragem, de ousadia que vem do Senhor e que você consiga soltar hoje aquilo que te prende, porque o que te prende te impede de viver o novo do Senhor na sua vida, as promessas dele para você. Que Deus te abençoe, que a sua casa seja guardada, seja bendita no Senhor, em nome de Jesus, e que todos os seus planos, alinhados à vontade de Deus, aconteçam no tempo dele, não no seu, não no meu, mas no tempo dele, na vontade dele. E aquele que estiver desalinhado, que você permita que o Senhor venha transformar, não para nós, não para você, mas para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.